Admirável povo brasileiro, quem vos fala é Álvaro de Toledo e Silva. E a partir deste vídeo desejo trazer mais uma informação extremamente relevante no que tange a assuntos de âmbito religioso e teológico. Muito se fala a respeito do suposto tradicionalismo católico, que na verdade é uma terminologia redundante, porque toda pessoa que é católica, ela já segue uma tradição, a qual vem da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Porque afirmar para si mesmo como tradicionalista, esse termo não existe tecnicamente, certo? Mas vamos para o verdadeiro propósito desse vídeo, para rebater esse grupo que se autodenomina como superior ao Vaticano e à Igreja Católica. Primeiramente, trago a declaração que Marcel Lefebvre era fascista e maçom. E essa declaração que eu faço não é uma acusação que eu mesmo inventei do zero, tá? Eu não inventei isso. Essa informação já estava embutida em textos que tratam a respeito do Santo Graal e da linhagem sagrada dos Merovíngios, como também é um texto que foi abordado pelo grupo Tradição em Ação, que se trata de um grupo católico, que aborda diversas informações, estudo de política, filosofia, religião, geopolítica, etc. Tudo bem? Agora vamos para as informações que eu desejo trazer para vocês. Marcel Lefebvre fazia parte de uma sociedade secreta cujo nome é Priorado de Sião, conhecido também como os Cavaleiros de Notre-Dame de Sião, que funciona nos dias atuais na França. Mas no passado ela foi fundada no ano de 1099 por Godofredo de Bouillon, no decorrer da Idade Média, e ela consistia numa ordem de cavalaria, a qual buscava preservar os costumes, a tradição dos cavaleiros cruzados, e como também eles protegiam a abadia cristã localizada em Jerusalém, a Abadia de Notre-Dame, o nome completo dela, certo? E com base nos documentos e relatórios que eu tenho, Marcel Lefebvre e o seu companheiro François, ambos faziam parte dessa sociedade secreta, frequentavam o ambiente dela e participavam de reuniões que tratavam sobre assuntos religiosos, principalmente as críticas que eles elaboravam contra o Concílio do Vaticano II, e também sobre assuntos políticos. Marcel Lefebvre, durante a juventude dele, especificamente no decorrer da Segunda Guerra Mundial, ele fazia parte da Ação Francesa, que era um grupo fascista, controlado e dirigido politicamente e intelectualmente por Charles Maurras, que compactuava com o governo de Vichy, que era um governo fascista e fantoche dos interesses de Adolf Hitler, um nazista, e de Benito Mussolini, que também era outro fascista, certo? Então existia essa influência nazista e fascista da Itália e da Alemanha durante o governo de Vichy na França. E a ação francesa de Charles Maurras compactuava com essa política externa do avanço do fascismo internacional entre os países europeus. Correto? Mas um detalhe é que Charles Maurras também era maçom. Ele fazia parte da sociedade secreta Rosa Cruz Martinista, que poucas pessoas sabem disso, que estava envolvido em esoterismo, ritual de necromancia, cartas de tarô, acreditava em reencarnação e um monte de baboseira que nós, como cristãos católicos, recusamos, certo? Isso aí é considerado como heresia. Mas um detalhe é que é um pouco contraditório que Charles Maurras, ele ao mesmo tempo fazia parte dessas sociedades secretas maçônicas, mas ele mesmo considerava a si como católico e ateu ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu particularmente não vejo coerência nessa alegação
que ele fazia de si mesmo, né? Mas o cara era doente da cabeça, né? Então o que eu posso fazer no lugar dele? Nada. Mas enfim. O senhor Marcel Lefebvre, além dele compactuar com o nazifascismo na Europa, ele também tinha um amigo dele, conhecido como Richard Williamson, que ele compactuava com certas alegações estranhas que afirmava que o Holocausto judaico supostamente nunca ocorreu, que não existiam câmaras de gás, que o genocídio judaico é uma mentira, é uma fraude inventada pelos políticos de ala sionista, que de fato a Alemanha nazista e a Itália fascista estavam corretas em suas atitudes e medidas que foram empreendidas no decorrer da Segunda Guerra Mundial. E o Williamson compactuava com uma visão revisionista do mundo naquele período, né? Que vinha no decorrer da Segunda Guerra Mundial até o finalzinho do século XX. E ele também já foi acusado por suas alegações racistas, antissemitas, antijudaicas, etc. Mas, pessoal, o problema aqui não como eu posso afirmar, o povo hebreu, a cultura judaica, a comunidade composta pelos seguidores do judaísmo. Na verdade, o problema em si, nós não podemos combater o judaísmo através da matança, do genocídio, de perseguições em guetos, colocá-los em exílios, deportá-los, etc. O problema judaico, é bom deixar isso claro, porque da minha parte, eu não apoio 100% o judaísmo, ok? Porque a religião correta, ao meu ver, e como apontam os estudos bíblicos, é a religião católica apostólica romana. No entanto, de fato, os judeus são responsáveis, sim, por diversas perseguições que eles empreenderam, não só na Idade Média, mas também na moderna, na contemporânea, pela criação de heresias gnósticas, pela crucificação de Jesus, etc. De fato, eles são culpados por diversas coisas e acontecimentos do passado. Mas a resposta correta para isso não é a matança, mas sim é um problema que pode ser corrigido pela educação e pela doutrinação que podemos fazer aos judeus. E não através de métodos que colocam a coerção, a imposição, a força em prática, certo? É dessa forma que eu tenho a minha interpretação em relação à questão judaica. Tudo bem? Seguindo. E conforme esses relatórios anunciam, o próprio Marcel Lefebvre, ele chegou a acusar na época pessoas como Paulo VI, João XXIII e o Papa João Paulo II de coisas horríveis, como por exemplo, de desgraçados, mentirosos, hereges. Afirmou que o Vaticano havia se transformado, supostamente, de acordo com a teoria dele, na sede do anticristo, num instrumento dirigido pelo demônio, pelo diabo. Mas ao mesmo tempo ele não apresentava nenhuma prova material, testemunhal ou documental com relação a essas acusações que ele empreendia no passado. O que é muito estranho, inclusive, isso é uma calúnia. Ele chegou também a acusar as autoridades papais, após o Concílio do Vaticano II, de atuarem como agentes comunistas. Mas ele mesmo não tinha nenhuma prova disso. Engraçado que o Papa João Paulo II, ele havia se tornado vítima de atentado de morte. Ele quase morreu por um terrorista palestino e comunista. É bom ressaltar essa informação também, para aquelas pessoas que desconhecem. E o Papa João Paulo... Marcel Lefebvre fazia essas calúnias e mentiras sem apontar nenhuma prova. Inclusive, o Marcel Lefebvre, e não só ele como um youtuber famoso aí, um doente mental, um louco, conhecido como Paulo Cogos, numa entrevista que ele deu há pouco tempo no canal do Monark, chegou a afirmar que o Papa João XXIII supostamente seria um maçom, mas ele mesmo não apresenta nenhuma prova nesse sentido.
O que é muito estranho, porque o Código Canônico da Igreja Católica sempre afirmou que tanto a maçonaria como outras sociedades secretas, caso um católico quisesse participar delas, era passível de excomunhão. Passível de excomunhão, de ser expulso da Igreja Católica. Não podia mais participar das celebrações de missas e de cultos ecumênicos. É bom deixar isso bem claro aqui, para aquelas pessoas que desconhecem a informação. E, na verdade, há uma confusão. Não é o João 23 que era maçom. Na verdade, era um outro homem com um nome parecido. Era Jean Cocteau, que foi um grão-mestre do Priorado de Sião, dessa sociedade secreta no passado. Mas o nome dele é muito similar, muito parecido, similar, por causa do Rean, que é o nosso João no português. Mas são pessoas diferentes, distintas. João Cocteau e João 23, católicos, são pessoas completamente distintas, diferentes. Enfim, é tanta mentira, tanta conversa boteca que esse povo fala que a gente fica de queixo caído. Agora, com relação a mais uma mentira que é proferida por esses círculos supostamente católicos, a ação, infelizmente, no passado eu cheguei a ter contato e amizade com alguns integrantes desse grupo, a ação tradicionalista que atua aqui no Brasil, a ação orleanista, que prega uma espécie de monarquia católica brasileira. Vocês sabiam que esse costume de vocês ficarem falando que são católicos maiores que o Vaticano é tudo uma baboseira, porque, na verdade, o Marcel Lefebvre, ele também tinha como outra amizade fascista um homem chamado Paul Touvier. Paul Touvier. Ele havia sido protegido e recebido proteção, guarda, mantimentos e armas dessa mesma sociedade secreta que fazia parte no passado, o Priorado de Sião, também conhecida como os Cavaleiros de Notre-Dame de Sião. Paul Touvier, ele foi responsabilizado e punido por crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, que ele empreendeu, mas poucas pessoas sabem disso. Paul Touvier, ele fuzilou judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E isso foi feito a mando de ditadores como Adolf Hitler e Benito Mussolini, que Paul Touvier cometeu esses crimes horríveis. Matança e políticas racistas, tudo movido por ideologia. Paul Touvier matou judeus e Marcel Lefebvre tinha ciência e conhecimento de que isso estava ocorrendo naquele período histórico. Mas os supostos tradicionalistas católicos querem ocultar e negar essas informações. É horrível isso. É mais fácil vocês admitirem que isso aconteceu. Enfim. A Sociedade Sacerdotal São Pio X, que é uma igreja que vale destacar cismática, que foi controlada por Marcel Lefebvre no passado, quem faz parte da entidade São Pio X, cismática, não está obtendo a salvação católica, porque ela não está de acordo com as diretrizes de Roma e do Vaticano. Certo? A entidade São Pio X, ela é desconectada com Roma. É bom recordar essa informação aos senhores. O correto é que todo católico participe dos cultos da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas certas pessoas preferem ficar no mundinho da seita tradicionalista Marcel Lefebvre, que é perennialista. E por que ela é perennialista? Ora, a missa cristã, desde os primórdios, como pode ser verificado
tanto na Bíblia Sagrada como também no decorrer do estudo da história da igreja, ela não foi sempre celebrada em latim. Isso é uma interpretação perennialista da Bíblia. Não é uma tradição que fica fixa no tempo, não é algo que nunca se altera. Não é uma substância que ficou congelada no tempo. Essa é uma visão errada. A questão de você usar um terno durante a missa, você colocar um véu na cabeça e rezar a missa em latim, não te garante a salvação. O que te garante a salvação é o que você tem guardado dentro de si, no seu coração. Entende o que quer dizer? Deus está vendo que você de fato está cumprindo com os 10 mandamentos. E não uma questão de formalidade, de você seguir a missa em latim, de você usar uma vestimenta 100% adequada, antiga, arcaica. Não é isso. A missa no passado ela já foi celebrada em grego, aramaico, hebraico, em outros idiomas locais, certo? Ela não era algo só em latim. Não é algo só baseado no rito tridentino. Vamos parar com essa palhaçada. O que Marcelo Lefebvre estava fazendo com a sua discordância ao Concílio do Vaticano II, e vai lembrar, naquela época, o Marcelo Lefebvre chegou a assinar as atas, dando a sua concordância e aval com o Concílio do Vaticano II. Ele assinou com o nome dele lá, mostrando que estava concordando com aquela situação naquele período, certo? Mas por interesses políticos e sua questão de envolvimento com sociedades secretas, maçônicas, ele decidiu dar o fora, porque ele mesmo vomitava com a sua arrogância que ele era superior à autoridade do Vaticano. Não é muito diferente do que o outro maçom do Martim Lutero estava fazendo lá no século XVI. A questão é que o Concílio do Vaticano II ele foi uma forma da igreja avançar o ensino da sua missa e da sua filosofia em campos sociais que não tinham muito acesso à Igreja Católica, porque infelizmente a Igreja Católica ela estava presa no tempo. Ela já estava confrontando através dos seus papas como Paulo VI, João XXIII e João Paulo II, a revolução sexual, a revolução industrial, o capitalismo selvagem, o socialismo, já estava confrontando isso e continua até hoje. Só que ela foi adaptar isso para a cultura popular, porque as camadas sociais mais pobres, carentes, a juventude, eram grupos que estavam se distanciando da igreja, porque a igreja estava muito fechada, só fazendo missa em latim, só ficando com a classe social burguesa mais rica, que tinha um conhecimento mais profundo sobre essa linguagem antiga. Ou seja, a Igreja Católica precisava adaptar o seu culto para outras regiões de diversos campos do globo terrestre. Não ficar só presa num passado fixo, igual como esses tradicionalistas, perennialistas, falsos católicos de Lefebvre pregam por aí. É completamente diferente a interpretação da Escritura. Embora essa informação seja negada por pessoas que se dizem mais católicas do que o Papa e afirmam que o Concílio do Vaticano II não presta para nada, sendo que o Concílio do Vaticano II sempre contestou o aborto, o uso de drogas, sempre contestou também a masturbação, a revolução sexual, o erotismo, a matança em campos de concentração que ocorre até hoje, em ditaduras comunistas espalhadas em diversos países do globo. A Igreja Católica sempre contestou isso, certo? Então, meus amigos, é essa declaração que eu tenho para fazer para vocês. O Priorado de Sião, só ressaltar só um último ponto aqui, ele também acreditava que eles eram portadores da defesa da linhagem sagrada de Jesus Cristo, porque na teoria deles, eles pensavam que Jesus Cristo, na verdade, não havia morrido na cruz, mas sim havia sobrevivido e fugiu para o território da França e havia se casado com Maria Madalena. Ambos fizeram a procriação e deram
continuidade a uma linhagem sagrada, a qual, dentro dessa teoria, seria responsável pela governança mundial no futuro. Mas é claro, o que eu digo para vocês aqui não passa de uma lenda. Mas o Priorato de Sião, e essa lenda também teve continuidade no decorrer da Idade Média, inclusive chegou a ser apoiado por Martinho Lutero, porque o próprio Lutero afirmava que Jesus Cristo havia cometido adultério praticando sexo com Maria Madalena. E o mesmo, é bom lembrar, Martinho Lutero teve uma filha com o nome de Maria Madalena. Mas, tristemente, ela morreu muito cedo, por complicações de saúde. Este é um sinal claro e evidente que Martinho Lutero acreditava nessas lendas e histórias ocultas que viam dessas sociedades secretas maçônicas na Renascença. E o Priorato de Sião, ou os Cavaleiros de Notre-Dame de Sião, que era a sociedade secreta que Marcel Lefebvre fazia parte, acreditava nisso. Eles haviam favorecido governos nazistas no mundo. É uma história lamentável, meus amigos, horrível, horripilante. Mas é verdade, eu trago para vocês e vocês podem consultar isso. Tudo bem? Então, o que eu desejo declarar por último é o seguinte: aqueles que estão contra São Pedro estão contra o magistério da Igreja Católica. Ou seja, não estão de acordo com as palavras que Cristo prega e estão distantes da verdadeira igreja cristã. Certo? Aquele que não está comigo está contra mim, como dizia os fundadores da Igreja Católica. E Marcel Lefebvre foi excomungado pelo Papa João Paulo II. É sempre bom lembrar isso, porque ele mesmo acreditava que era superior à autoridade papal. E nós devemos ser submissos a ela. Fiquem com Deus, meus amigos. Que Deus vos abençoe.